Olá, galera! Então, vamos para a nossa aula 6. Nosso conteúdo é diluição e misturas de soluções sem reações químicas. Para a gente ver como é que acontece isso, fazer mais alguns exercícios. Diluição, a gente precisa saber alguns conceitos, mas principalmente precisa saber calcular, tá? Então, nós vamos passar rapidinho aqui também pelos conceitos e ver as fórmulas. O que é uma diluição? Diluir, basicamente, é diminuir a concentração. Então, é aumentar a quantidade de volume, aumentar a quantidade de solvente na minha solução. E quando eu faço isso, quando eu coloco solvente, geralmente a gente está falando de água, né, nas minhas soluções. Então, quando eu coloco água, isso causa algumas coisas. Quais são elas? A concentração da minha solução, qualquer que seja ela, vai diminuir. Então, toda vez que eu estiver falando de uma diluição, eu vou ter uma diminuição da minha concentração. Então, toda vez que eu estiver fazendo cálculo de diluição, o meu cálculo tem que dar um valor menor, minha concentração tem que ser menor do que minha concentração inicial. O volume final tem que ser maior que o volume inicial, né? Porque eu estou acrescentando solvente. E a quantidade de soluto, seja essa quantidade em número de mols, ou seja em massa, ela não vai ser alterada. Por quê? Porque eu não estou colocando soluto e eu não estou tirando soluto, né? Essa quantidade de matéria, ela se mantém constante. Eu não estou tirando soluto, eu estou acrescentando solvente, beleza? Então, com isso, nós vamos ter as seguintes fórmulas que a gente vai poder usar, tá? Por quê? Porque a gente pode diluir solução em usando qualquer uma dessas concentrações. Pode ser concentração comum, pode ser concentração mol por litro, pode ser concentração molar, que é número de mol por quilograma, pode ser fração, né? Então, pode ser título por volume. Então, nós podemos usar qualquer uma dessas fórmulas, mas vocês vão ver que, na verdade, todas elas são iguais. A relação é a mesma, que é a seguinte. A diluição, ela vai trabalhar com a minha concentração inicial. Então, concentração inicial da minha solução, qualquer que seja ela, pode ser título, pode ser concentração comum, pode ser fração, pode ser molar, pode ser molar, vezes o meu volume inicial da minha primeira concentração. Isso igual a minha concentração nova, né? Minha concentração final, a concentração diluída que eu terei, vezes o meu volume final, meu novo volume, meu volume diluído, beleza? Então, essa vai ser a fórmula para calcular diluição de soluções. Então, quando eu tiver aqui para concentração comum, por exemplo, concentração comum inicial vezes volume inicial igual concentração comum final vezes volume final, beleza? Para molaridade, para quando for em mol por litro. Concentração mol por litro da minha solução inicial vezes o volume inicial igual concentração em mol por litro da minha solução final, ou pode chamar concentração 2, vezes volume final, ou volume 2, beleza? Coisas que vocês precisam lembrar, volume e a concentração de uma solução vão ser inversamente proporcionais. O volume e a massa e a quantidade de matéria do solvente adicionados a uma diluição podem ser calculados de acordo com essas relaçõezinhas aqui, É o seguinte, volume final. Qual que vai ser o volume final da minha solução diluída? O volume final, que é o V2, vai ser o volume final da minha solução vezes o volume adicionado.
vezes o volume inicial, o volume adicionado, né? O volume que eu adiciono. Quanto que eu vou estar colocando de água na minha solução para diluir ela? É o volume final menos o volume inicial. A massa, quantidade de matéria, né? É a quantidade de matéria final menos a inicial. Esse é um cálculo que vocês já estão acostumados, né? A variação é sempre o final menos o inicial. Então, vamos lá. Mistura de soluções. Nós podemos também, além de diluir, nós podemos misturar soluções. Nós podemos misturar tipos diferentes de soluções. Nós vamos começar com misturas de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente. Ou seja, nós vamos misturar soluções praticamente iguais. Elas têm o mesmo soluto e o mesmo solvente. Elas só vão ter concentrações diferentes, então. Quando eu misturo soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, eu só estou, na verdade, somando, né, os volumes e as massas ou a quantidade de mol, né, do meu soluto que eu coloquei ali e os volumes das minhas soluções. Então, os cálculos são bem simples, né? Eu vou estar fazendo basicamente uma soma da minha solução 1 com a minha solução 2. Esse tipo de mistura não tem reação química, não vai acontecer nada. Por quê? O mesmo soluto, mesmo solvente, não vai acontecer nada. Só vou misturar, ela vai continuar sendo a mesma solução. Eu só juntei tudo lá dentro no mesmo recipiente. Então, o cálculo é só a soma. Se eu quiser calcular a concentração, tá? Eu vou somar as concentrações. Ó. Se eu quiser calcular o volume, aqui, eu vou somar os volumes. Se eu quiser calcular o número de mols, eu vou somar o número de mols. Se eu quiser calcular a massa, eu vou somar as massas. Beleza? Isso para qualquer uma também das minhas unidades de concentração. Concentração comum, que é massa por volume, molar, que é mol por litro, tá? Para título, para molaridade também. Ainda para misturas de soluções de solutos que não reagem, mas agora, que são solutos diferentes. Então, ó, vou misturar dois solutos diferentes. Estou misturando dois sais diferentes, NaCl e KCl. São duas soluções de sais diferentes, em água, então mesmo solvente, mas elas são de sais diferentes e de concentrações diferentes. Como que vai ficar o cálculo disso aqui? Como que eu vou fazer o cálculo disso? Repara o seguinte, essa é uma reação, é uma mistura que não vai ter reação química. Por quê? Porque os meus íons, eles têm semelhança. Eu tenho íons semelhantes, ó, cloreto e cloreto. Então, eu tenho um mesmo tipo de íon nos meus dois sais. Eu tenho um íon comum aos dois sais, que é o íon cloreto. Isso faz com que a minha mistura seja uma mistura de soluções, de solutos diferentes, mas que não reagem. É assim que eu vou saber que não tem reação química nessa mistura aqui. Como que a gente vai fazer o cálculo disso aqui? Bom, o cálculo, ele continua sendo em relação ao volume. Se eu não adicionei mais solvente, o volume final, ele é a soma dos volumes. A diferença é que a concentração da solução agora, eu não vou poder calcular a concentração de um sal específico, tá? Como era aqui, porque era um mesmo sal. Aqui, eu vou ter que calcular a concentração, geralmente, para um íon, tá? Então, quando se vir um exercício de uma mistura assim, ela vai estar pedindo normalmente
a do íon comum, tá? No caso do íon cloreto, do íon do cloro, que é comum aos dois. Você pode estar pedindo dos 3 íons também, né? Que nem o caso aqui, ó. Vai pedir concentração do sódio, concentração do potássio e vai pedir a concentração do cloro. Lembrando que vai ter cloro que veio da primeira solução, vai ter cloro que veio da segunda, tá? E aqui, então, vai ter o cloro das duas, que é a somatória, beleza? Então, ó, somei, né, a concentração dos meus íons cloreto é a soma da concentração dos íons cloreto em cada uma das soluções que eu misturei aqui. E a concentração de sódio continua sendo a mesma, só vou descobrir, né, agora, porque o volume mudou, então, se eu dividir pelo volume, vai ser uma concentração diferente, aqui também. Mas a quantidade de matéria, sódio, continua sendo a mesma, a quantidade de matéria, potássio, continua sendo a mesma. Aqui, a quantidade de íon cloro é a soma. Soma o cloro daqui com o cloro que veio daqui. Tem a somatória dos íons cloro aqui. Tem o volume, tem minha nova concentração. Beleza? Então, vamos para os exercícios. Vamos fazer as atividades do Enem, beleza? Então, começando aqui pelas atividades para a sala, da nossa página 69, exercício 1. Sobre a diluição do ácido sulfúrico em água, o químico e escritor Primo Levi afirma que está escrito em todos os tratados. É preciso operar às avessas, quer dizer, verter o ácido na água e não o contrário. Senão, aquele líquido oleoso de aspecto tão inócuo está sujeito a iras furibundas. Sabem-no até os meninos do ginásio. Ele escreveu uma poesia aí sobre como nós devemos colocar o ácido na água num laboratório e não o contrário, né? O alerta dado por ele justifica-se por quê? Tá? Essa questão do Enem aqui não tem muito a ver com a parte de cálculo, mas tem a ver com o conteúdo, que está tratando ali das misturas. Nós sabemos que a diluição dos ácidos, ela é uma reação química exotérmica. Então, é uma reação química que libera calor, certo? Então, toda reação química que libera calor é uma reação exotérmica, beleza? Então, quando a gente vai diluir um ácido na água, a gente precisa colocar aos poucos e tem que ser o ácido na água para evitar a formação de vapor e a liberação de calor muito rápido, porque senão pode ser explosivo, beleza? Então, item A aqui, diluição do ácido libera muito calor. Vamos para a próxima. Questão 2, também aqui do para-sala. A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de íons nitrato para 0,009 mol por litro em um tanque de 5.000 litros e, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio, 90 gramas por litro. Qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque? Dados: massas molares em grama-mol do nitrogênio, 14, do oxigênio, 16 e do cálcio, 40. Vamos lá, então, resolver esse exercício aqui. Vamos para a resolução da questão 2, então. Primeiro, organizando os dados, ele me deu o volume do tanque, 505.000 litros.
e ele deu a concentração de íon nitrato que precisa ter lá dentro, 0,009 mol por litro, certo? Aí ele falou que a solução que ele tem é uma solução de cálcio, de nitrato de cálcio. Conheço a fórmula dessa solução, nitrato de cálcio, CaNO3,2, tá? Pra quem não lembra disso aqui, regrinha, cálcio, tem carga mais 2, você pode olhar numa tabelinha de íons, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é quantos mols de íons de nitrato precisam ter nesse tanque, nesse total de litros aqui, porque a gente sabe por litro, né? Então, vamos saber aqui no total. Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. Se eu sei que é 0,009 mol em litro em 5.000 litros, preciso ter X. Vou encontrar aqui X igual 45 mol de íon, 3 mols. Eu preciso ter 45 mol de íon, tá? Desse íon no meu tanque todo. No tanque todo precisa ter isso aqui, esses 5.000 litros. Vamos lá. O meu sal, tá? Ele vai sofrer dissociação quando esse sal aqui. Quando esse nitrato de cálcio cair na água, ele vai se dividir. Vai se dividir aqui no meio, né? Então, vai se dividir em um cálcio mais 2 nitratos. Beleza? Então, ó, ele gera o dobro de partículas, beleza? Então, ó, se eu coloco 1 mol, ele vai formar 1 mol de cálcio e 2 de nitrato. Por que eu tô fazendo isso aqui, tá? Lembram lá do cálculo estequiométrico que a gente viu? Por quê? Porque eu preciso ter 45 mol do íon nitrato, certo? Mas eu não vou precisar ter 45 mols do meu nitrato de cálcio. A proporção é 1 para 2. Então, para eu ter 45, eu só preciso ter a metade. 22,5 mols aqui, beleza? Então, se eu sei que 1 mol pesa 164 gramas, 1 mol do meu nitrato de cálcio. Ah, professora, como é que eu sei a massa do nitrato de cálcio? Ele deu os dados, tá? No exercício, você calcula, soma a massa do cálcio, massa do nitrogênio, massa do oxigênio, multiplicando, né? Lembrando que tem 2 vezes, então tem 2 nitrogênios, 6 oxigênios e 1 cálcio, soma tudo, vai dar 164. Se eu sei que 1 mol pesa 164, 22,5 mol vai ser X, beleza? Vou encontrar aqui 3,690 gramas. 3.690 gramas. Tranquilo? 3.690 gramas. Tranquilo? Agora, mais um cantinho aqui para nossa última conta, que é saber em quantos litros da solução nutritiva nós vamos ter tudo isso aqui de massa do meu sal. Por quê? Porque ele fala lá no final do exercício
tá? Que a concentração da solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio é 90 gramas por litro. Então, ó, a solução é 90 gramas para cada 1 litro, beleza? Se ela é 90 gramas para cada 1 litro, em quantos litros eu vou ter toda essa massa aqui? 3.690 gramas. Faço a minha regrinha de 3, vou encontrar 41 litros da minha solução. Então, 41 litros da solução é a quantidade que você vai precisar adicionar no tanque. Vamos fazer aqui o exercício 8 das atividades propostas, página 70. O álcool comercial, solução de etanol, é vendido na concentração de 96% em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de 70% em volume. Suponha que um hospital recebeu como doação um lote de 1.000 litros de álcool comercial a 96% em volume e pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante, ou seja, 70%. Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser mais próximo de... Vamos lá resolver? Solução da questão 8. Vamos lá, então, organizar os dados que ele deu pra gente. Ele deu duas soluções, né? Ele deu um álcool 96% e um volume de 1.000 litros. E ele deu uma segunda solução, que seria um álcool 70%, com um volume que ele não sabe, que ele quer saber, certo? Isso aqui é basicamente um cálculo de diluição de solução. E essa diluição, ele já te deu aqui a concentração, né? Essa concentração está em título em porcentagem. A gente pode usar a fórmula do título, diluição por título, que é título da solução 1 vezes volume 1 igual título da solução 2 vezes o volume 2. Aí a gente precisa passar aqui, tá? Lembrando que está em porcentagem. Para passar para título, é só tirar a porcentagem. Então, divide por 100, porque para passar de título para porcentagem, a gente multiplicou por 100. Então, é só dividir por 100. O título é 0,96. Aqui, o título é 0,70, certo? Então, a gente só voltou a porcentagem para o título. O volume aqui a gente tem, volume 1. Então, concentração 1, título 1, volume 1. Concentração 2, né? Título 2. Volume 2 a gente não tem, a gente vai descobrir. Então, vou jogar na fórmula aqui. 0,96. Lembrando que título não tem unidade. Vezes 1.000 litros. Igual 0,70 vezes o volume 2, K2, que eu não sei, beleza? Então, multiplico aqui, daí passo o 70 para lá. Vai ficar volume 2 igual a 371,4285. Tô colocando todos os números aqui, tá? Litros, com tudo isso aqui. Aí ele fala volume aproximado. Então, o valor aproximado que ele te dá ali como resposta é 1.371 litros do álcool 70, que a pessoa vai te dar em troca dos 1.000 litros do álcool 96. Vai receber tudo isso aqui a mais para compensar, né? Você deu um álcool mais concentrado, de maior concentração.
beleza? Essa é a resolução.